O que esperar da economia nesse novo ano? Indústria, varejo, venda de carros, juros, inflação, PIB, investimento estrangeiro e estatais. A gente analisou 13 indicadores para ter um diagnóstico do que está acontecendo com a economia brasileira. Como estava o Brasil em 22, como foi em 23 e para onde vai em 24. Assunto do Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. O que é que a gente pode esperar da economia nesse novo ano? 2023 já deu muitas pistas. A mudança na visão da política econômica, da tributação, da despesa pública. Críticos ou defensores, não é o caso aqui. O nosso objetivo hoje é pegar diversos indicadores da economia e entender como eles estavam em 2022, o que aconteceu ao longo de 2023 e, a partir disso, ver quais são as expectativas, as projeções agora para 2024. Lembrando que analista pode até ter preferência política, mas a análise em si tende a ser o mais isenta possível, porque analista ganha para acertar, não para torcer. E o que os analistas estão estimando? Vamos só lembrar que boa parte daquilo que a gente vai falar aqui são projeções. A economia é algo fluido, com muitas variáveis e mudanças pontuais podem gerar um efeito cascata que acaba impactando todo o cenário. Mas vamos para a primeira variável, inflação. Olhando rapidamente no retrovisor, o ano de 2022 e o começo de 2023 foi de conjuntura econômica internacional bem negativa, com inflação lá em cima em boa parte do mundo, bancos centrais subindo juros e projeções de crescimento em baixa. Ainda reflexo das medidas para reduzir o impacto dos lockdowns na pandemia, quando os governos precisaram vitaminar a economia, reduzindo juros e abrindo os cofres. 2022, por exemplo, foi um dos raros momentos da história em que a inflação americana terminou o ano acima da brasileira. 6,5% nos Estados Unidos, 5,79% no Brasil. O Brasil também vivia uma conjuntura parecida, mas o Banco Central saiu na frente para conter a inflação e minimizar os reflexos da Covid na economia. Se antecipou ao resto do mundo e assim conseguiu se recuperar antes também. Em 2023, o dado fechado não saiu ainda, mas está projetado em 4,47 ou algo perto disso. E agora, sim, olhando para 2024, segundo o último boletim Focus, o IPCA deve ficar em 3,90, portanto, convergindo um pouco mais para a meta. Com as economias mundo afora mais fracas, é esperado que a alta dos preços desacelere. As pessoas estão consumindo menos e, em parte por isso, os preços de diversas commodities estão caindo. O petróleo ilustra muito bem. O gráfico mostra como o barril do tipo Brent está flertando com as mínimas em um bom tempo. E os combustíveis, você sabe, são muito importantes quando o assunto é inflação, né? Do que é consumido no Brasil, mais de 90% dos produtos usam transporte rodoviário. E combustível é um dos principais ingredientes, se não o principal, desse custo de frete e logística. A dinâmica entre inflação e juros é uma das mais importantes relações que tem na economia. Por isso, a gente vai a ela como segunda variável a analisar. Juros. Bom, sobre essa dinâmica, quando as taxas de juros estão baixas, as pessoas pegam mais crédito e compram mais, consomem mais. Isso impulsiona a economia do país, que acaba crescendo num ritmo mais acelerado, mas ao mesmo tempo tende a gerar inflação, já que com mais dinheiro rodando há um aumento da demanda e não acompanhada do aumento da oferta, o que sobe são os preços, até que se encontre um novo ponto de equilíbrio no mercado. Quando as taxas estão altas, as pessoas consomem menos, as empresas tomam menos crédito e a inflação cai, resultado de uma economia que desacelerou. Como eu falei, basicamente todos os bancos centrais do mundo fizeram o mesmo movimento, derrubar o juro e aumentar o gasto na pandemia. E posteriormente, quando a pandemia acabou, todos eles fizeram o mesmo movimento também. Aumentaram os juros para conter a inflação que tinha se acelerado naquele momento. A diferença é que o Brasil fez isso antes dos demais e, como consequência, conseguiu colher os resultados positivos num tempo menor, como eu já citei. Resultado: em 2023, alguns indicadores nossos foram no sentido contrário ao de outros países. Juros entre eles. Enquanto os juros americanos subiram em 23, a Selic caiu. A Selic saiu de 13,75 no final de 22 para fechar em 11,75 no final de 23. Ciclo de queda que, com a inflação mais baixa, como eu já mencionei ao analisar a primeira variável, esse ciclo deve continuar em 2024. De acordo com o Focus, a projeção é de que feche o ano em 9%. A XP é uma das casas que vê a Selic em 9% no fim do ano. Os analistas da corretora, que foi uma das últimas a atualizar sua projeção, falam que a tendência de queda dos preços das commodities, que começou no quarto trimestre, é uma das principais explicações para essa nova visão. Mas a XP também sinaliza que riscos fiscais
tanto no Brasil quanto no exterior, são as principais ameaças à queda dos juros no Brasil. Se o governo optar por aumentar o seu déficit, o risco aumenta e investidores vão exigir mais prêmios maiores para emprestar dinheiro para o Brasil. Com isso, os juros podem andar mais de lado e frustrar a expectativa de queda. Terceiro item, PIB. O PIB do Brasil, a soma de tudo que é produzido no país, tinha terminado o ano de 2022 em 3% de avanço. A expectativa em janeiro do ano passado era muito ruim. A previsão era de que o PIB cresceria anêmicos 0,8%. A realidade foi melhor que o esperado, em boa parte por causa do agro brasileiro, que bateu novos recordes. Saldo final, embora o dado oficial ainda não tenha sido divulgado, as projeções indicam que o ano de 2023 terminou com o PIB avançando na casa de 2,9%, praticamente um replay do desempenho do ano anterior, algo que não deve se repetir agora em 2024. A estimativa dos economistas para 2024 está em 1,5%, praticamente metade do avanço experimentado pelo Brasil nos últimos 2 anos. O Itaú, por exemplo, que está um pouco mais otimista, projetando 1,8%, diz que o desempenho do agro pode não ser tão forte quanto o do ano passado por causa dos efeitos do El Niño e do recuo dos preços dos grãos. E que isso, somado ao momento fiscal fraco, eufemismo para gasto excessivamente alto do governo, controle ruim das contas públicas, vão levar a uma redução do ritmo de crescimento do país, quando a gente compara, por exemplo, com 2023. Partindo para a próxima variável, próximo indicador, um setor, na verdade, o agronegócio. O agro brasileiro é uma potência e às vezes a gente não tem a dimensão do tamanho dele, do tanto que ele representa. Recentemente eu fiz um corte do podcast Talk Invest News, podcast do Invest News sobre negócios que eu apresento, quando a gente entrevistou o professor Marcos Fava Neves, conhecido como Doutor Agro, tem mais de 70 livros escritos sobre o setor, é uma sumidade mesmo no assunto. O post viralizou, já teve mais de 2,5 milhões de views e falava exatamente disso, os números do nosso agro. Vamos mostrar aqui para quem não viu ainda, porque vale a pena, olha só. Qual é o tamanho do agro brasileiro? Ao redor de 1/3 do PIB, 1/3 do emprego e mais de 50% daquilo que o nosso país vende ao exterior é o agro. 40% do que o mundo faz de soja é no Brasil. Do açúcar que o mundo compra, Doni, metade vem do Brasil. O café é mais ou menos 30%. Suco de laranja é uma vergonha, né? 80% da importação do planeta vem do Brasil. Na Europa, de cada 10 copos de suco tomados, 9 vem do Brasil. Carne bovina, 25%. Carne de frango, 1/3. Milho, o Brasil está entregando 30% do milho importado pelo mundo. Também no algodão, que nós estamos usando aqui, que também é agro, o Brasil passa os americanos, nós vamos chegar na liderança já de 10 setores dos mais importantes. Então, atualmente, o Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, milho, celulose e fumo. E é o maior produtor global de soja, açúcar, café e suco de laranja. Exatamente. O agro exporta 1,6 milhão de reais por minuto. Por minuto. E esses são apenas alguns dos números, para dar uma percepção da potência que esse setor representa. E foi ele que puxou o PIB para cima no ano passado, com resultados recordes. Para 2024, em termos absolutos, em termos nominais, o setor vai continuar uma potência extraordinária dentro e fora do Brasil, sendo importante tanto para a nossa economia quanto quando a gente analisa em termos globais, exportações, produção e tudo mais. Mas na comparação com 2023, há desafios importantes no horizonte que podem fazer o saldo final ser menor do que o do ano passado. E é isso que está pegando para esse setor e impactando, consequentemente, a estimativa do PIB do Brasil. Analistas esperam um ano mais fraco para o agronegócio, com impactos, por exemplo, como eu já citei lá no caso dos analistas e economistas do Itaú, o El Niño, que pode ter reflexos aí nos resultados da safra e também em decorrência do recuo dos preços dos grãos. Aí na tela você está vendo algumas manchetes apontando esse cenário. A perspectiva, segundo a Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária, a CNA, é de uma queda de 2% frente a 2023. Para o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o recuo deve ser maior, 3,4%. Em 2023, o número oficial ainda não foi divulgado, mas na conta deles, o avanço deve ter sido de 16,7%. Então dá uma diferença bastante significativa de um ano para o outro. E com isso, embora continue sendo um setor extraordinariamente importante para a nossa economia e com um desempenho acima de muitos outros, comparativamente não vai ter crescido tanto, deve até encolher um pouco nessa comparação e com isso
a gente viu o impacto na terceira variável, que era o PIB, e agora na estimativa, na expectativa para o agronegócio. Vamos em frente. Próximo item a ser analisado, câmbio. O câmbio é uma das variáveis mais difíceis que existem de prever na economia. Normalmente o melhor preditivo é a cotação atual. Na projeção, o mercado vê que o dólar termina 2024 em cerca de R$ 5,00. O câmbio fechou 2023 em 4,85 e 2022 em 5,30. Portanto, está basicamente oscilando aí entre 4,70 e 5,40 ao longo desses últimos 2 anos. Até que é uma relativa estabilidade perto da turbulência que costuma caracterizar a cotação da moeda americana no Brasil. Em parte, tem aí uma forte interferência da dinâmica dos juros, né? O Banco Central brasileiro está sendo cuidadoso, cauteloso, e a partir do momento que o Fed, o Banco Central americano, começar a baixar os juros nos Estados Unidos, pode ser que a gente veja um fluxo de capital procurando maior retorno, chamado movimento de Search for Yield, o que faria com que esse capital, por exemplo, hoje alocado em títulos americanos, invadisse outros mercados, né? Se esparramar, porque é muito dinheiro, então transbordasse, digamos assim, das principais economias e fosse para mercados emergentes, para ativos de maior risco, para países como o Brasil. Mas talvez essa enxurrada não seja forte o bastante para zerar o aumento do risco fiscal com a nova política econômica do governo. Então, a previsão é do dólar mais ou menos onde está, aí na casa dos R$ 5,00, pouco mais, pouco menos. A conferir. Vamos falar agora de venda de veículos. A venda de carros novos é medida pelo número de emplacamentos. Quem divulga isso é a FenaBrave, a entidade que representa as concessionárias. Em 2022, a soma de emplacamentos de carros comerciais leves, ônibus e caminhões, pegar essas 4 categorias, caiu 0,72%. Aquele ano, saída da pandemia, aquela coisa toda, né? Foi o terceiro ano de estagnação por conta dos impactos da Covid. Uma pancada inédita para o setor. Mas o melhor período tinha sido o do segundo semestre daquele ano, mostrando que a recuperação já estava em curso. E ela se confirmou em 2023, ano que terminou com alta de quase 10%. Agora, para 2024, mesmo com o PIB mais fraco, como a gente já citou, a previsão é de um crescimento mais alto do que no ano passado. Deve terminar 2024 em 12% de avanço. A FenaBrave justifica esse dado otimista com a queda dos juros, o aumento do crédito e uma expansão da renda das pessoas, que eles estão projetando aí de 5% a 6%. No caso dos ônibus, que também vão ter um crescimento significativo, é o preço alto das passagens aéreas que está fazendo o transporte rodoviário ganhar novo impulso e, com isso, a demanda por ônibus crescer também. Sétimo indicador para a gente fazer esse diagnóstico da economia brasileira: vendas no varejo. Continuando na toada dos impactos da queda dos juros, o varejo brasileiro talvez tenha um respiro, um período de transição, né? Parece que é mais ou menos isso pelo que ele está passando em 23 e que deve passar em 24. Isso não significa está crescendo, voltou a bombar um crescimento estrondoso. Na verdade, longe disso. Para a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o esperado é que o setor avance 1,5%, o que é até menos que a alta de 1,8% projetada para 2023 pela entidade, sendo que ainda os dados de novembro e dezembro têm que ser publicados pelo IBGE e só depois disso é que a gente vai ter o saldo final, né? Algo que acontece com vários números aqui que eu estou falando. 23, alguns estão com o número fechado, outros estão com a projeção já muito mais precisa, muito mais próxima, porque a gente sabe como foi o resto do ano, mas ainda não é o número oficial. Mas é o suficiente para a gente fazer aqui esse panorama e tentar identificar de onde veio o Brasil, o que aconteceu e para onde ele está indo. A desaceleração desse dado que eu falei, né, caindo de 1,8% para 1,5% nas vendas do varejo em 24 na comparação com 23, é explicada majoritariamente pelo fato de que no ano passado a diminuição da taxa de desemprego impulsionou o consumo. Nesse ano, esse cenário deve mudar, ou seja, varejo basicamente está com 3 anos seguidos, que não dá para falar que são anos bons não, são anos ruins ali, anos andando de lado, né, uma semi-estagnação, crescer 1,5% é basicamente estabilidade. Mesmo 2 anos depois da pandemia, a previsão continua sendo do setor com esse desempenho que a gente pode dizer aí que é bastante modesto. Desemprego, próximo indicador, próxima variável, terminou 2022 em 9,3%, melhorou em 23, caiu para 7,6%, mas vai continuar melhorando? Não de acordo com a pesquisa do Banco Central, a projeção é de 8,2% no fim de 24. Estava num patamar pós-pandemia, 22, melhorou bem em 23, deve piorar em 24. Nos últimos meses do ano passado, várias instituições já apontaram para o fato de que o avanço do emprego vinha desacelerando.
resultado da conjuntura, da saúde econômica do país, do desempenho do varejo, do PIB, de elementos que a gente já mencionou. E também de um fator, digamos assim, mais técnico. O aumento do Bolsa Família nos últimos anos, desde a pandemia, fez com que pessoas, às vezes, não buscassem emprego por algum tempo, parassem de procurar. Ao fazer isso, elas saem da estatística. O retorno delas ao mercado, em busca de oportunidade, faz o número do desemprego aumentar. Lembrando que pessoas que não estão procurando emprego não constam na pesquisa do IBGE. Para você aparecer lá como desempregado, você tem que ativamente estar procurando emprego, ter saído, ter mandado currículo, ter batido em porta, tá tentando e não está conseguindo. Ah, então você é um desempregado. Se você, por exemplo, está recebendo Bolsa Família e em decorrência disso não procurou emprego nos últimos, 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, aí você não entra na estatística de desempregado. Então, a expectativa é que as pessoas agora voltem a procurar emprego e com isso o desemprego aumente. Essa é a análise que alguns economistas estão fazendo. Número 9, vamos para o próximo setor, indicador, a indústria. Para o setor da indústria, que tem seu principal dado também divulgado pelo IBGE, a expectativa é de melhora. Em entrevista ao Valor Econômico, o Carlos Lopes, que é o economista do BV, cita que o banco espera um crescimento de 2,5% em 2024, contra uma estagnação em 2023 e uma queda de 0,7% que foi sentida em 2022. Além de, mais uma vez, os juros serem elemento-chave na projeção para 2024, esse economista citou a questão de que as cadeias de produção mundial finalmente estão voltando ao normal. Se você acompanha a economia de perto, deve lembrar que, desde a pandemia, alguns setores estão com dificuldade até em produzir por conta da falta de insumos, a falta de produtos. É o caso, por exemplo, do próprio segmento automotivo, que sofreu com a escassez de chips. Com a normalização desse setor e de outros também, o esperado é que os preços caiam e as vendas aumentem. Investimento direto. O investimento direto é aquele dinheiro, muitas vezes apelidado, chamado de produtivo, que captura mais a aposta dos estrangeiros no país e não a especulação financeira. Nesse sentido, ele muda mais rapidamente dependendo das percepções dos investidores, dos agentes internacionais com relação ao que está acontecendo no Brasil. Porque a economia tem um delay. Quando você ajusta uma política econômica, uma política monetária, tem um delay, um tempo, vários meses, para que esse efeito seja sentido na sua integralidade na economia, no dia a dia. No caso do investimento direto estrangeiro, não. Nesse caso aí, o dinheiro já tem uma circulação mais rápida. Então, ele traz uma sensação, digamos assim, mais próxima da percepção internacional com relação à trajetória do Brasil. Uma situação mais amigável aos negócios e uma economia vista como mais promissora tende a atrair mais capital no mesmo ano. Uma postura mais avessa aos investidores por parte dos gestores públicos, mais avessa ao setor privado, com aumento de custos, da burocracia, esse tipo de coisa, são elementos que afastam os investidores. E essa mudança de postura entre gestões trouxe impactos nos números. 2022 terminou com mais de 90 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto no Brasil. 90 bi, 22. 2023, menos de 60 bilhões, uma baita de uma queda. Para 2024, o número não deve ser tão bom quanto foi 22, mas nem tão ruim quanto foi 23. Estimativa de 65 bilhões de dólares, em parte por conta da queda dos juros no mundo, que fazem, como eu mencionei, transbordar mais dinheiro para os emergentes, inclusive nesse tipo de investimento. E se tem 3 números que trazem o maior risco e que podem fazer o cenário azedar em 2024 para a economia, são esses 3 últimos que a gente cita agora. 11º indicador, resultado primário. O resultado primário traz o saldo daquilo que o governo gasta ou economiza em um ano. Mesmo no rescaldo da pandemia, quando frente à conjuntura inédita foi obrigado a incentivar os negócios, os agentes abrindo o cofre, a gestão conseguiu um superávit naquele ano de 0,5%. 0,5% de superávit em 2022. Aí veio 2023, queda de 2% do PIB, um rombo de 2%, um déficit de 2%. Para esse ano de 24, o arcabouço fiscal prometia déficit zero, mas há a doxa e há a praxis, o discurso e a prática. O mercado já, na verdade, não acredita muito nessa possibilidade de zero, entendeu? Tendo em vista o que foi feito ao longo do ano. Eles olham no retrovisor, no passado recente, e falam, bom, se essa foi a postura com relação a impostos, com relação a despesas, o que vai acontecer em 24, sendo que não há uma mudança de gestão, uma mudança de governo, nada do tipo, não deve ser uma diferença significativa e, portanto, essa meta zero parece
um pouco inexequível nesse momento. Agora a previsão, nesse momento aqui, está de déficit de 0,8% do PIB para 2024. É um número para a gente monitorar. Será que vão correr atrás do déficit zero? Ou vão chutar o balde mais longe e fazer um buraco maior do que o que foi feito em 23? É algo a conferir, tá? Mas por enquanto o número é esse aí. A gente tinha uma situação em 22, se deteriorou muito em 23 e por enquanto a estimativa é de um resultado menos pior do que foi 23, mas ainda assim não é o de superávit. Vamos monitorar de perto, esse vale a pena. Relação dívida líquida e PIB, a dívida sobre o PIB. Se o déficit for muito maior do que o esperado, a relação entre dívida brasileira e PIB vai aumentar, o que seria a consolidação de uma trajetória ruim em termos desses números. Essa relação era de 57% em 2022, a dívida sobre o PIB. Passou para 61% em 23 e agora os analistas estão projetando 64% para 2024. Portanto, uma trajetória de deterioração, de piora. Se o endividamento aumentar muito mais, fica mais difícil o Banco Central cortar a taxa de juros, continuar com o ciclo de queda. Ou seja, se gastou de forma descontrolada, não dá para querer que os juros continuem na sua trajetória declinante. São duas ações antagônicas, né? Elas puxam a corda para sentidos contrários. Essa dinâmica determina a relação, em grande medida, de risco e retorno. Os investidores, quando emprestam dinheiro para um país, estão de olho na relação da segurança e da rentabilidade. Quanto de segurança ou insegurança eu tenho, quanto de rentabilidade alta ou baixa eu tenho. Se o risco aumenta, para conseguir se financiar, os juros terão que aumentar também. Caso contrário, com risco mais alto, mesma taxa, o investidor não vem. 13º indicador, para fechar, as estatais. Para terminar a lista aqui dos indicadores, o resultado das empresas estatais é algo importante, eu acho que vale a pena trazer aqui. Sempre acompanhadas com lupa, porque é lá que tem não apenas muito dinheiro, mas também muito risco de interferência política e onde uma gestão melhor ou uma gestão pior, uma mais profissional ou menos profissional, com mais indicações técnicas ou menos, pode fazer toda a diferença para o caixa, para a companhia, tudo isso faz com que ou a empresa prospere ou rasgue dinheiro. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecia que o limite máximo autorizado para 2023 era de um rombo de 3 bilhões de reais. Mas estimativas do próprio governo apontam um buraco provável de 5,6 bilhões nos resultados das estatais no ano passado. Com isso, pela primeira vez em 8 anos, o governo vai ter que compensar o excedente com recursos públicos. Pelo menos são as informações que a gente tem até esse momento aqui que eu estou gravando, muito próximo da data que você está assistindo. Além disso, desde 2020, as companhias sob a gestão do governo federal não registravam prejuízo, então vinham ali com resultados positivos as estatais, com saldo positivo. Em 2022, elas tiveram um lucro de 4,8 bilhões, quase os 5 bi de reais. Portanto, uma deterioração para 2023, numa velocidade muito acentuada e em pouco tempo. Os números não incluem empresas do grupo Petrobras e bancos estatais que estão sempre fora da meta de resultado quando a gente analisa aí o conjunto das estatais, né? Os dados públicos que são divulgados excluem essas empresas. A conferir o que vai acontecer em 24. Vamos ficar de olho, é mais um ponto que merece muita atenção, porque o número variou com enorme força de um ano para o outro, de 22 para 23. E a trajetória dele em 24 pode ser muito importante para estabelecer qual é o humor geral com relação à economia brasileira e para onde ela caminha nos anos seguintes. Então, resumo, vamos fazer aqui um balanço. 2022 foi um ano de recuperação, não de dados econômicos super robustos, mas de uma trajetória positiva, né? Vindo de um tenebroso período de pandemia, daquela história toda de economia a gente vê depois. 2022 foi, portanto, um ano em que as coisas começaram a apontar para o crescimento, para a melhora. Direção que deveria ter continuado em 23 e se acentuado em 24, já que a conjuntura internacional é muito mais favorável do que naquele momento da pandemia, obviamente. Em 2023, alguns indicadores mostraram avanço, em parte ainda como reflexo do delay das políticas econômicas e monetárias adotadas anteriormente, né? Na economia é assim, o ajuste da direção, tanto da política econômica quanto da política monetária, não acontece na hora, não é imediato. Para estar totalmente impregnada na economia, disseminada nos agentes, nos negócios, nas pessoas, no dia a dia, os economistas estimam que precisa aí de um período entre 6 e 18 meses em média. Mas esse foi o ano de 23. Então, 22 apontava uma melhora, 23 dados mistos, e em 24, a gente tem também sinais em direções diversas. Alguns números melhorando, em setores específicos, principalmente como veículos, indústria, e outros
piorando, principalmente os que são ligados a contas públicas. Então vamos passar a régua aqui e entender 24 em relação a 23. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter, melhorando em relação a 23, inflação menor, juros mais baixos, venda de veículos se recuperando e investimento direto acima de 23, mas abaixo de 22. E indústria saindo da estagnação. Além disso, um resultado primário menos pior do que o de 23, mas dado que ainda a gente tem que olhar com muita ressalva, muita cautela, porque vem piorando forte e não parece ter um empenho muito grande para reverter essa trajetória. Meio que andando de lado de 23 para 24, a gente deve ter o câmbio, continuar mais ou menos estável, embora seja muito difícil de prever, mas por enquanto esse é o cenário, e vendas do varejo, que estão ali crescendo 1,5%, coisa dessa natureza. E piorando em relação a 2023, nós teremos em 24 o PIB, pelo momento, pela expectativa, pelos dados que nós temos disponíveis até agora. Previsão é de que ele cresça metade do que cresceu no ano passado. O agro, ainda forte, mas crescendo menos do que no ano anterior, até encolhendo se a gente comparar aí o tamanho da produção. Desemprego, que vai subir um pouco. Aumento da dívida pública em relação ao PIB e estatais. Mais uma vez, a conferir, mas pela LDO enviada, vai ser mais um ano de rombo. Então esse é o saldo que a gente tem, uma inflação que está ali um pouco mais comportada e muita atenção necessária nas contas públicas. Na política, ainda mais porque a gente tem um ano de eleições, não majoritárias, mas eleições que acabam movimentando todo o mercado, acabam movimentando os agentes econômicos, os agentes políticos, Brasília, enfim, temos que acompanhar. O arcabouço é um ponto importante no horizonte e vacilos nessa frente podem vir com uma conta pesada depois. Você sabe para quem pagar. A gente. Tá aí um panorama do que esperar do Brasil em 24, com um breve flashback de como foi 23, 22 também. Deu um certo trabalho, eu espero que você tenha curtido esse apanhado todo de dados, que a gente tenha, de alguma forma, agregado valor, conhecimento para você. E, se esse foi o caso, que você tenha também deixado a sua contribuição em forma de um like nesse vídeo, é bem importante, viu? Agora é hora de você opinar. Eu falei demais, tô quase rouco, quero saber o que é que você acha. Você tá pessimista ou tá otimista com a economia do Brasil, com a economia brasileira em 2024? Na sua opinião, o ano vai terminar melhor ou pior do que foi 2023? O que é que você tá enxergando? O que você tá achando? Conta aí pra gente, compartilha a sua visão. Muito obrigado por participar, por ficar aqui até o finalzinho do Cafeína e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!